Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a nossa aula, né? E essa aula eu escolhi um tema que dá para todo mundo acompanhar, tá? Você sendo tarólogo ou não, certo? Basta que você tenha uma ideia, já é para você se entrosando com o tarô e as cartas do tarô. E a ideia foi fazer alguma coisa que nos desse, vamos dizer, um início, meio e fim, tá? Então, nós temos a carta no tarô, todas as pessoas têm a sua carta do ano no tarô, tá? Então, é uma continha que a gente faz, tá? Tem a ver até com a própria numerologia, né? Da, das datas de nascimento e do ano em que estamos vivendo, né? E aí você tem essa carta que a gente vai ter uma relação com as cartas de tarô. E essas cartas de tarô, elas vão te dar um significado, uma possibilidade para aquele ano que você vai estar vivendo. Esse ano não significa o início do ano e o final do ano, mas sim o dia do seu aniversário até o aniversário do próximo ano, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu em julho, ela vai começar o seu ano no dia do aniversário. Não importa que depois desse ano vá mudar e tudo, mas daqui para frente o ano dela é esse, tá? Porque no momento que entrou, por exemplo, nós estamos atualmente em 2023. Então, o aniversário dela é um dia qualquer, por exemplo, dia 27 de julho de 2023, tá? Ou então, dia 14 de setembro de 2023. Então, a gente vai ter esse aniversário, mas a gente vai ter, vamos dizer, o dia, o mês, o ano de nascimento e mais o ano atual, tá? Onde existe esse aniversário nosso, tá? A gente faz uma continha e essa continha eu vou explicar a seguir, tá? E a gente tem uma carta do tarô, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma pessoa que nasceu no dia 14 de setembro de 1967, tá? Então, a gente pega o número 14, soma o número 9, que é o mês, soma o ano 1967 e somamos também o ano 2023, tá? Então, a partir do dia 14 de setembro de 2023, ela começa a contar esse ano, que vai ir até 2024, quando ela vai ter mais, vamos dizer, percorrer o ano inteiro, certo? Então, a gente pegou e essa nossa soma aqui vai dar 4.013, tá? E se você somar o 4 mais o 0, mais o 1 e o mais o 3, você vai ter o número 8. E o número 8 é a carta da justiça, tá? Então, é uma soma simples, é 8 resultado e a gente vai pegar a carta da justiça, que aqui eu tenho uma carta da justiça, desse baralho aqui, tá? E essa carta, o que ela significa, tá? A gente vem aqui na nossa, vamos ver, apostila, que vai ser dada para vocês depois, um e-bookzinho, né, com esses significados. Então, a carta da justiça, ela vai significar que esse ano traz a busca da estabilidade, do equilíbrio, tá? Da disciplina, bons resultados virão se conseguir transformar algumas atitudes para com as outras pessoas. Então, o que significa? Que tem que haver esse equilíbrio no trato com as pessoas também, tá? E lembrar que ninguém é perfeito, porque a carta da justiça é sempre aquela carta de equilíbrio, mas também de julgamento, tá? Justiça, julgamento. Então, a gente tem essa coisa também de não julgar. Cada um tem os seus defeitos, vamos entender esses defeitos. Então, se você percorrer esse ano tendo essa visão, você vai ter resultados bem melhores nos seus projetos, no seu alvo, né, de realização e tudo mais, as suas metas e tudo mais, tá? Então, mais ou menos, aqui essa carta da justiça, ela tem é uma estrela de 5 pontas, né?
mas ela tem aquele equilíbrio, né, dessa cor aqui vermelha com a cor branca, né? Então ela traz esse equilíbrio no desenho dela, tá? Aqui eu já tenho nesse outro baralho, tá? Vamos ver a carta da Justiça, tá? Em que aparece aqui a própria Justiça, certo? Com a balancinha e a espada da lei também, tá? Então ela vai, vamos dizer, trazer justamente esse equilíbrio. E tem a ver, se eu não estou enganada, com o signo de Libra, né? Porque é a balança da justiça, né? Então, com isso, vocês têm um resultado que vocês vão poder futuramente passar. Se você já é tarólogo, você já pode passar essa informação para os seus consulentes. Se você não é, você pode fazer para os seus familiares, para os seus amigos, para você mesmo essa continha e ver como você deve, vamos dizer, focar melhor esse ano seu, tá? A partir do seu aniversário. Se o aniversário foi lá em janeiro, fevereiro, é de lá que vai contar. Se for lá para dezembro, é de lá que vai contar, tá? Então, conta no momento do seu aniversário até que você faça aniversário de novo. Aí vai contar a próxima carta, tá? Que vai somar um número e aí você vai para a próxima etapa da sua vida. Então, veja bem, você sabe que o tarô, o que ele significa? São 21 cartas em que o louco percorre como que uma vida, tá? Ele percorre tudo isso, depois ele volta de novo e ele vai sempre percorrendo todas as cartas, tá? Como se fosse a vida dele sendo contada, a vida dele sendo feita, tá? E aí você tem, né, por exemplo, a carta da Justiça nesse ano, no próximo ano você vai ter a carta 9, que é o Ermitão, que já vai ter um outro significado. Então, é o preparo para a próxima etapa, que é o outro ano lá no aniversário de 2024, tá? Vamos ver se não ficou bem entendido, depois a gente explica de novo, tá bom? Aqui a gente tem um outro caso de uma pessoa, tá? Que fez aniversário no dia 11/6, que é junho de 1952. Ela nasceu em 52 e ela fez aniversário em 2023. Se a gente somar tudo isso, a gente vai ter o número 3.992, tá? Esse 3.992, a gente desdobra ele em 3 mais 9 mais 9 mais 2, que vai dar 23, tá? Esse 23 não existe no nosso tarô dos arcanos maiores, a gente tem no máximo 22, tá? Então, com isso, 22, depois eu vou explicar o porquê do 22, tá? A gente tem 22, então o 23 não existe. Como o 23 não existe, então a gente soma 2 mais 3 igual a 5. Então, a carta dessa pessoa, depois de toda essa redução, vai dar a carta do Papa, tá? E a carta do Papa, o que ela diz, tá? Um ano de muitos contatos importantes, mas recomenda prudência. O momento é bom para respirar e observar, colocar as coisas em ordem e ter calma nas atitudes. Então, são coisas que devem ser observadas por essa pessoa que tem esse número 5, né? Então, o Papa aparece aqui como aquele que sabe das coisas, que tem a tranquilidade, a paz de fazer, né? Mas porque ele tem conhecimento, ele sabe, ele é o Papa, certo? E vamos ver aqui nesse outro tarô, a carta do Papa também, que é o número 5, né? E aqui ele tem o caminho dele, né? Que é um caminho bem de reconhecimento, um caminho bom, né? E comum, às vezes, algumas preocupações aqui nessa carta, tá? Porque tem uma nuvenzinha negra aqui, ó, então indica essas preocupações, tá? Mas de resto é um caminho super luminoso, super legal, em que o Papa se apresenta, tá bom? Ficando os arcanos maiores aqui, certo? Então a gente tem esses dois exemplos. É claro que você vai ter outras tantas contas para fazer de acordo com a data de nascimento da pessoa, somando mais o ano atual, tá? E a perspectiva que ela vai ter para esse ano pessoal no tarô, tá? E se ela observar isso,
com certeza ela vai ter um ano mais sossegado, mais tranquilo, mais equilibrado, com bastante foco e também com muito resultado, certo? Quem já lê tarô já tem conhecimento, já sabe quais são os arcanos maiores que a gente está se referindo nessa aula, certo? Agora, a pessoa que nunca nem tem um baralho em casa, mas mesmo assim vai poder fazer a sua continha, porque aqui temos o significado, tá? Ela não conhece ainda as cartas, ela não sabe o que são os arcanos maiores, ela não sabe porque tem os maiores e os menores, tá? Ela não sabe ainda nada sobre o tarô, tá? Tem aqueles que já vão ter algum conhecimento, já tiveram algum interesse, alguma coisa, e que de alguma maneira já tem um conhecimentinho aí a respeito, tá? Tem aquelas pessoas que são leitoras de tarô e que se interessam em aprender um pouquinho mais, certo? Então, nós temos nos arcanos maiores, são 22 cartas, tá? Então, é da carta 1, que é o mago, e vamos até a carta 21, que é o mundo, certo? Mas nós temos uma carta, que aqui aparece, tá? Como o louco, certo? O louco, ele, nesse baralho, ele tem o número 0, tá? Nesse baralho aqui, ele não tem número, porque é ele que percorre todo esse caminho aqui dos outros arcanos maiores, certo? Segundo o conceito básico do tarô, certo? O que a gente vai fazer nesse caso? Onde é que a gente coloca essa carta do louco? Ele vai ser o número 22, tá? Então, quando você fizer essa continha, a continha der 22, que é o número de arcanos maiores, esse 22 vai ser o louco, certo? E esse louco vai ter o seu significado também, e aí vocês vão ter isso. Então, os arcanos maiores, a gente tem o mago, depois número 2 é a papisa, número 3 o imperador, a imperatriz, tá? A imperatriz, número 4 o imperador, número 5 é o papa, número 6 é os enamorados, número 7 é o carro, tá? Número 8 que a gente já falou aqui, é a justiça, número 9 o ermitão, número 10 é a roda da fortuna, número 11 é a força, tá? Número 12, aqui temos o enforcado, tá? E aqui a morte, número 13, 14 a temperança, 15 é o demônio, a torre é número 16, a estrela número 17, a lua número 18, número 19 é o sol, número 20 é o julgamento, número 21 é o mundo. E a gente, nesse contexto dessa nossa aulinha de hoje, aí o 22 é o louco, certo? Então, o que eu tenho para falar para vocês também é um detalhe, tá? Que alguns baralhos, não são todos, alguns baralhos, eles trocam o número 8, tá? Que é a justiça, pelo número da força, que é o 11, tá? Então, alguns baralhos, a força vai ser 8 e a justiça vai ser 11, tá? São raros, mas acontece. Então, se você tiver esse baralho em casa, você vai ler de acordo com o seu baralho, tá? Mas a grande maioria, a força é 11 e a justiça é 8, certo? Mas em alguns existe essa troca, só para que você não fique achando que o seu baralho está errado. Não tá, tá? Você faz de acordo com o seu baralho, que fica mais fácil do que você ficar trocando os números, certo? Então, nós temos esses arcanos maiores e dentro dessa nossa leitura do ano pessoal pelo tarô, a gente vai usar essas cartas. Vai ser disponibilizado para vocês, tá? Essa apostila, chamada também atualmente de e-book, certo? É pequenininha, mas tem todo o significado de cada uma das cartas, tá? E aí você, conforme a continha que você fizer, você vai ter o resultado e aí você vem aqui, né, nesse e-book aí, né? E vai conferindo qual seria até o conselho, né, para você nesse seu ano pessoal, a partir do seu aniversário, certo? Então tem
desde a carta número 1 até a carta número 22, que a gente considerou como louco, tá? Então, o louco pode ser o 0, pode ser o 22, e nesse nosso caso aqui vai ser o 22. Então, são significados, né, da carta, mas já focados no ano pessoal pelo tarô, certo?